Vamos entrar na cabeça de jornalista? Deixa eu ler alguns dos comentários do último vídeo aqui. Essa informação foi confirmada? Por que diabos a Janja cometeria tamanha burrice? Esse aqui eu adoro, tá? Pedro é o monarque de óculos. Desisto do meio. Não tenho paciência para esses editoriais estilo Estadão. Aí. Cara, eu realmente gostava muito dos seus editoriais, mas ultimamente não. Me vejo discordando muito da sua linha de pensamento. Primeira-dama não é e nunca foi cargo político, porém não consigo imaginar a carga de ser a esposa do maior estadista do planeta na atualidade. Já foi provado que isso aí é fake. Um último aqui. Se for para ver jornalista manifestando o seu lado político com base em fake news, eu vou para a Jovem Pan. Tem dois assuntos embutidos nesses comentários, um é relevante e o outro é particularmente importante. O primeiro é como que a gente consegue saber o que realmente aconteceu? Como que um jornalista profissional pensa numa hora dessas? O segundo é bastante mais amplo. Que imprensa a gente quer como sociedade? O Globo saiu na edição de domingo com uma nota do jornalista Lauro Jardim que falava de a primeira-dama Janja Lula da Silva ter interferido em um julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Aliás, erro meu. Tratei o ministro Francisco Falcão como procurador da República. Ele não é ministro do STJ, mas o raciocínio é o mesmo, estando ele no Ministério Público, sendo ele ministro de Tribunal Superior. A troca de cargos não muda a essência do comentário. A notícia estava no Globo de domingo, ou seja, estava no site desde a madrugada, com destaque, estava nas ruas, no jornal, desde as primeiríssimas horas de 31 de março. O ministro Francisco Falcão enviou uma nota desmentindo a história do Lauro, afirmando que Janja não havia ligado para pressionar às 18 horas de segunda-feira. O jornalista publicou o desmentido, mas sustentou a história que havia contado. Já passava das 21 horas, 9 horas da noite, quando o Palácio do Planalto, através do ministro Paulo Pimenta, publicou no X, no Twitter, a sua negativa. Ou seja, o ministro demorou quase 36 horas para desmentir a história na qual ele é o personagem principal. Se ignorarmos as noites, ele deixou o dia inteiro de domingo passar, deixou praticamente o dia inteiro de segunda passar, aí mandou uma nota dizendo que não havia acontecido nada. Depois disso, o Planalto negou oficialmente, umas 3 horas depois do ministro. Como é que um editor toma uma decisão numa hora dessas? A primeira coisa que nós jornalistas sempre temos em mente é que políticos mentem. Passe um dia correndo atrás de deputado no Congresso e alguém vai mentir para você. Se você ouviu uma história, perguntou para a pessoa como a qual aconteceu e ela imediatamente desmente, isso não quer dizer que não aconteceu. Políticos de direita mentem, políticos de esquerda mentem, todo dia, rigorosamente todo dia, jornais publicam coisas que as pessoas citadas desmentem. Mas se você soube por outros de um determinado fato, se soube de quem viu ou ouviu, mesmo com desmentido, às vezes a decisão é por publicar. Depende das fontes. E jornalistas e seus editores pesam um lado e o outro e fazem uma escolha editorial. Jornalismo não se faz apenas com informação oficial. O que o Lauro diz é que o ministro Francisco Falcão contou ele próprio essa história para algumas pessoas na semana passada. Quando ela foi publicada, demorou 2 dias para desmentir, ou seja, alguma coisa o levou a hesitar em desmentir. O tempo da demora desse desmentido é relevante, muito relevante. Brasília não para no domingo. Assessores de imprensa estão trabalhando, jornalistas estão trabalhando e sim, políticos estão trabalhando. Todo mundo trabalha. Se sai uma notícia de alguma forma grave, as conversas começam a acontecer logo de manhã cedo. Vamos responder? Não vamos? Quanto mais tempo demora para ver uma resposta, sinal de que há motivo para hesitação. Por que se hesita? Pode ser que alguém avalie que responder vai criar agito, chamar mais atenção. Mesmo não sendo verdade, às vezes pode ser melhor estratégia de comunicação não responder. Nesse caso, houve uma resposta, só que no final do segundo dia. O que pode ter ocorrido nesse meio tempo? E por que tanto o ministro do STJ quanto o Planalto responderam mais ou menos juntos? Houve algum tipo de coordenação? Quando as pessoas dizem coisas na linha, já foi provado que é fake, o que elas estão afirmando, na verdade, é outra coisa. Estão dizendo que se o governo disse que é mentira, então só pode ser mentira. Estão dizendo que a única fonte legítima de informação é o governo, ou ao menos esse governo. Não é assim que um jornalista pensa. O que a gente faz é exatamente o que o Lauro fez. Vai lá e publica. O ministro nega, Janja nega, mas há um grupo de pessoas com quem conversou na semana passada, foi exatamente essa história que o ministro contou. E, gente, histórias de Janja instruindo ministros do governo, disputando espaços de poder por toda parte, querendo influenciar onde consegue, basta passear por qualquer corredor em Brasília e vai se encontrar alguém com uma história dessas.
Por quê? Porque esse é o perfil da primeira-dama. Um dos comentaristas vem e diz que o papel de primeira-dama nunca foi político. Mas é totalmente político. É político na veia, porque não pode ser outra coisa. A uma primeira-dama, porque ela não pode ter qualquer cargo, só sobra política. A outra alternativa é ficar em casa vendo Netflix. Janja não vai fazer isso, né? E eu não estou entre as pessoas que acham que uma primeira-dama não pode atuar politicamente. Pela natureza de ser casada com o presidente da República, ela vai chamar atenção. Em cada visita que faz, será ouvida. Haverá câmeras acompanhando onde ela for. Se ela desejar usar essa atenção que recebe de qualquer jeito para alguma causa que a preocupe, está tudo certo. Isso é política na veia. Janja é também uma pessoa que gosta de usar sua influência. De novo, é do jogo. Só que quando cruza a separação dos três poderes, aí fica muito grave, é muito perigoso. Tudo indica que isso aconteceu dessa vez. E o alerta cabe. Para alguém que ocupa muitos espaços e muito rápido, esse alerta sempre cabe. Porque é da natureza das democracias abrir o olho e ficar alerta com qualquer um que queira ocupar espaços demais. Principalmente sem ter sido eleito. Mas há subjacente um argumento mais forte nas críticas aqui. É algo na linha, eu gostava muito, mas não gosto mais. E tem se repetido muito em coisa do cada vez parece mais Jovem Pan. Ou então esse troço de vai na onda do isentão. O que as pessoas estão dizendo aqui? Estão dizendo o seguinte, eu gostava quando falava mal do Bolsonaro, agora que fala mal do Lula, não gosto mais. Tudo bem. A gente está perdendo, no entanto, uma coisa muito importante, uma coisa tão importante para a democracia quanto domar as Forças Armadas. A gente está perdendo a noção de que para que serve imprensa livre. Isso é importante da gente conversar. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Gente, o trabalho aqui de todos nós no Meio não é estar do lado de governo nenhum. É de estar do lado da democracia e, portanto, ser feroz contra os não-democratas e crítico a qualquer um em posição de poder. Assim no Meio. É o apoio dos assinantes premium que permite a gente crescer, montar estúdio, organizar cursos e colocar jornalistas em Brasília correndo atrás de ministros e deputados a toda hora. São R$15 por mês, menos de 50 centavos por dia. E esse aqui é o ponto de partida. A esquerda tem, por natureza, uma característica que se tornou mais aguda após o bolsonarismo, que é muito natural, tá? É uma ideia que muitos militantes carregam em si de que são mais puros que os outros, mais virtuosos. São os únicos que têm, de fato, os interesses do povo em conta. A maioria das pessoas tem essas ideias de forma meio vaga, mas com frequência aqueles mais engajados na militância política carregam isso de forma particularmente aguda. Quem estuda redes sociais costuma dar isso um nome, o monopólio da virtude. Nas redes, em particular, o bloco de esquerda atua como se detivesse todas as virtudes, portanto, estará sempre acima das críticas. Tudo certo, todo mundo tem o direito de se manifestar como deseja. No mundo real, ninguém detém o monopólio das virtudes. É por isso que o regime democrático pressupõe que a alternância de poder vai acontecer. Às vezes presidências de esquerda, às vezes presidências de direita. E não importa quem está no governo, problemas acontecerão. Estar no governo é ter poder. Ter poder com muita frequência vem com incômodo a críticas. Tudo sempre dentro do jogo, é da nossa natureza humana. Mas democracias exigem críticas. É preciso criticar quem tem poder sempre. Não é que podemos criticar. O exercício ativo da crítica ao poder é fundamental em qualquer democracia. Todo governo que não é criticado todos os dias se torna um governo pior. Esse é um dos motivos que faz frequentemente de governos autoritários menos capazes no longo prazo do que governos democráticos. Governos que lidam bem com críticas são governos que identificam erros mais cedo, se livram deles e arrumam as coisas. Imprensa existe para ser crítica ao governo. Imprensa só é útil a uma sociedade se ela ativamente se dedica a procurar onde tem problema. Imprensa pode ser útil para outras coisas, inclusive para propaganda de governo. Imprensa de propaganda pode aumentar aquela sensação de sentir-se bem com o voto que deu de muitos eleitores. Olha como eu escolhi bem, esse governo só acerta. Mas esse tipo de imprensa é útil para o governo, não para a sociedade. Não quer dizer que não deve existir. No tempo do digital, existe, cresce, se reproduz, tudo valendo. O problema é a confusão que se instala na cabeça das pessoas. E aí existe um problema maior que está acontecendo aqui no Brasil, mas a Vera também se mostra em todas as democracias. Com muita frequência eu tenho usado essa palavra aqui, militante, para me referir às pessoas que mais ativamente conversam sobre política nas redes sociais. Mas isso não é preciso. Antigamente havia nitidamente dois grupos distintos. Militantes políticos não eram só as pessoas que
conversavam frequentemente sobre política, né? Eram aqueles que estavam ligados a um partido ou organização e trabalhavam muito por uma causa. Nas redes, os dois grupos se misturaram, aqueles que trabalham ativamente por causas e aqueles que se interessam muito por política. E nessa que se misturaram, começa a haver uma cobrança por um jornalismo que tenha lado. Lado, aqui me refiro a um de dois lados. No caso brasileiro, ou é bolsonarista ou é lulista. E aí tem de elogiar um e criticar o outro. Mas jornalismo mesmo, não tem de acreditar em político. Tem que procurar onde há problema e apontar. Esse é o trabalho diário. Não é um só critica o meu presidente. Esse é o objetivo. Quem está no poder, quem governa um país, não tem que ficar ouvindo elogio. Tem de estar continuadamente sob a lente do escrutínio público. Nessa história em particular, o que sabemos é que o ministro falou para algumas pessoas que Janja interferiu e quando a história veio a público, ele esperou 2 dias para desmenti-la. Sabemos também que Janja ocupa espaços de poder e influência. Então é preciso, sim, estar atento aonde a primeira-dama da República influi. Por quê? Porque ela não foi eleita, não ocupa cargo, por isso mesmo não deixa trilha de papel por onde passa e, no entanto, o que ela faz pode ter impacto profundo na sociedade. Uma sociedade tem o direito de saber quem exerce o poder, onde e como. Levantar perguntas sobre isso, botar claramente à mesa dúvidas, contar as histórias que só quem tem poder ouve, não é abuso, não é mentir, é fazer o trabalho. Democracias só ficam de pé se existe imprensa crítica, porque é através da imprensa crítica que sai a informação que os que detêm o poder não gostariam que fosse pública.